Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria podermos celebrar mais um final de semana, estando juntos, celebrando o dia do Senhor, o domingo, dessa vez o 12º domingo tempo comum. Nós estamos chegando de grandes festas e encontros. Estamos concluindo hoje o primeiro Congresso Continental da Divina Misericórdia. Sua misericórdia se estende de geração em geração. É o tema que pudemos discutir, conversar, escutar testemunhos em aparecer durante esses dias. Também tivemos a grande festa do coração de Jesus, recordando esse amor de Deus manifestado, simbolizado no coração de Jesus, e o grande santo de junho, um deles, um dos três, São João Batista, com as suas festas juninas, o precursor, foi escrito para poder anunciar o Senhor Jesus Cristo, e cujo nascimento foi também um acontecimento na velhice dos seus pais. Ele vem justamente para ser aquele que anuncia que chegou o Messias, o único dos profetas que não fala que vai vir o Messias, mas fala que ele já está presente no meio de nós. Portanto, nós chegamos de tantos acontecimentos e vivências, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, e peçamos a Deus que cada vez mais, vivendo a nossa fé cristã e católica, nós permaneçamos firmes e com coragem. Porque, no fundo, a liturgia desse domingo também fala um pouco disso. Nós permanecemos firmes e corajosos no meio das adversidades, no meio das perseguições, no meio dos problemas, que nós não temamos continuar firmes no Senhor. Porque são tantas ameaças contrárias aos cristãos, às vezes nos consideram como cidadãos de segunda classe, mesmo sendo 80% do país cristão, 60% dos quais católicos. Nós vemos que muitas vezes não se pode nem dar opinião, porque acha que por ser cristão não tem razão de ser. Só quem seria ateu ou quem não tem religião que poderia dar opinião sobre algumas questões do país. Nós somos cidadãos e temos sim isso, e sabemos que muitas vezes sofremos muitas retaliações e perseguições, seja às vezes na situação que se fala, pelas mídias em geral, mídias digitais nem se fala, quantos grupos minoritários, que querem silenciar a voz dos cristãos, que eles defendem a vida, que falam da importância do relacionamento de perdão, e sempre vão atrás de tempos históricos, de momentos assim, de descobrir ou de ressuscitar defuntos, como se fosse todo mundo da mesma forma, como num passado remoto, esquecendo que cada época tem as suas realidades e as suas situações. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana é para que nós sejamos firmes e corajosos, não desanimando, que o Senhor nos conhece e sabe que nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo hoje, no meio da adversidade e dificuldades de hoje. Se não vejamos, meus irmãos e irmãs, na leitura do Evangelho de Mateus 10, 26 a 33, não é? Jesus vai lembrar que nada de encoberto que não seja revelado, nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. E aí vem o que Jesus vai lembrar para nós. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ou seja, meus irmãos e irmãs, os mártires que nós temos abundantes na igreja, lembra bem isso. Uns dias atrás estive em Rio Grande do Norte, lá eu falava com o arcebispo local, os mártires de Cunhaú, e Uruaçu, lembrando bem de que em uma certa época da história, por serem católicos, foram martirizados dentro da igreja, numa celebração. Tivemos há pouco tempo os mártires na época de Domingo de Ramos, lá no Egito, e depois disso, 2 meses depois, tivemos a situação dos ônibus também incendiados,
né, e com tantos mártires por ódio religioso. Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, Deus fala, coragem. O problema é tomar cuidado de não ir para o inferno, perder a alma e a vida eterna. Nós cremos na vida que não termina com a morte. E nós temos muitos homens e mulheres que deram a sua vida. Eles estão dando até hoje a sua vida por causa da fé, não é? Então, fala, assim, não se vendem 2 pardais por algumas moedas, varinados pardais, não dizendo isso. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E aí vem a conclusão do evangelho desse final de semana. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos chamados a ser de Cristo, a anunciar Jesus Cristo, a proclamar o evangelho de Cristo no meio dessa humanidade que rejeita a Cristo e que não quer ouvir daquilo que se ensina. Nós não imaginávamos que chegássemos a esse ponto em que países do Ocidente, de maioria cristã, tivesse uma minoria não cristã, ateia, combativa, que não só não aceitasse os cristãos, mas que fosse também raivosos contra os cristãos. É interessante ver, não é, como as coisas acontecem, enquanto que os cristãos querem fazer o bem, né, querem realmente fazer o bem aos outros. Ninguém tem mais trabalho social, educacional, né, sanitário do que os católicos nesse nosso tempo, em todos os cantos do mundo, como consequência da própria fé de encontrar Cristo no outro. No entanto, nós vemos aí que nós somos pressionados a não nos pronunciarmos, a não podermos falar de Jesus Cristo. Às vezes, para um trabalho de recuperação de pessoas dependentes químicas, não podemos falar de Deus, né? Proibido até por legislação brasileira, né? Por situações, não pode falar de Deus, os valores que levam uma pessoa a vencer a sua dependência. Muitas vezes alguém que tem um certo cargo não pode falar também dos seus valores, porque logo é criticado por toda uma mídia, tanto tradicional como digital, por ter falado um pouco dos valores cristãos. Claro que devemos respeitar todos, respeitar toda a diversidade e também as minorias, mas não podemos calar daquilo que nós é a nossa convicção, daquilo que é nosso, nossa vida, e respeitando também contribuir com aquilo que nós podemos contribuir para as pessoas e para que realmente o nosso mundo, o nosso país, nossa cidade, nosso estado caminhe no caminho do bem, né? Então, no Evangelho, fala bem isso, aquele se pronunciar diante dos homens por minha causa, eu também me declararei a seu favor diante do Pai que está nos céus. Como também o contrário, fala Jesus, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Nosso temor é morrer para a eternidade. Fala aqui o Evangelho de Mateus, desse final de semana. E que, no fundo, meus irmãos e irmãs, na leitura do profeta Jeremias, leitura primeira desse domingo, 12º domingo, também Jeremias sente essa mesma coisa na sua carne, na sua pele. Ele foi chamado a ser profeta, a anunciar o reino, a denunciar os pecados, no entanto, experimenta a perseguição. E diz assim, eu ouvi as injúrias de tantos homens, eu os vi espalhando medo em redor, denunciai-o, denunciemo-lo, todos os amigos observavam minhas falhas, talvez ele cometa algum engano, e nós poderíamos apanhá-lo e desforrar-nos nele. Aliás, caríssimos irmãos e amigos, isso é muito comum também hoje, um desejo de buscar falhas nos cristãos, nos católicos, na igreja, e qualquer um que fale em qualquer lugar do mundo, logo é divulgado para quê? Para desacreditar aqueles que falam aqui, como Jeremias. Vamos encontrar alguma falha para poder realmente não deixar com que a sua autoridade de chamar a atenção, de profeta,
seja realmente levado em consideração. As coisas passam os anos, passam os séculos, mas a técnica de desacreditar, de não querer mudar, continua, como nós ouvimos aqui em Jeremias. Mas ele continua: mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxodo, se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te, aqui a oração de Jeremias, muito bonita, que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. E o salmo de resposta coloca como refrão: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, e vai lembrar: por vossa causa que sofri tantos insultos, meu rosto se cobriu de tanta confusão, eu me tornei como estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois o zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Portanto, meus irmãos e amigos, é uma palavra que nos fala desses tempos que nós vivemos, em que nós somos chamados a declarar quem nós somos, a viver como cristãos, e sabemos que muitos mártires assim foram. Ao se declararem como cristãos e católicos, foram martirizados. Se você falar que não é mais cristão, que você não crê em Cristo, que você não é mais católico, não seriam martirizados. No entanto, ao declarar-se homens de fé, homens e mulheres de fé, foram martirizados. A palavra de Deus é um convite a nós continuarmos firmes no Senhor, no meio de muitas pressões martiriais de hoje. Porque às vezes não tem um martírio cruento, de cortar a cabeça, de arrancar o coração, de dar um tiro. Também tem, mas muitas vezes são as pressões midiáticas, de comentários, ou então pressões de comentários dizendo que você não pode falar nada, porque não pode impor o Evangelho. Claro, ninguém quer impor o Evangelho a ninguém, mas queremos propor e dar nossa opinião diante de tantas questões que estão urgindo no mundo de hoje e depois sofrem as consequências dos caminhos errados que se tomam. E por fim, meus irmãos e irmãs, lembrar que nós cremos em Jesus Cristo que nos salvou. Por isso nós o anunciamos e o testemunhamos. A leitura da carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura desse domingo, lembra isso. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E vai lembrar justamente, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, não é? O qual era a figura provisória daquele que devia vir, o novo Adão. Não é? Por isso, a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, que derramou em abundância sobre todos, não é? A salvação. Não é? Portanto, em Jesus Cristo nós encontramos a salvação, a libertação, e nós somos chamados a encontrá-lo, a testemunhá-lo, a viver como cristãos no mundo de hoje e realmente contribuir para esse mundo de hoje sem nos omitirmos. Não tem como viver nesse mundo tão complexo, caótico, complicado de hoje sem nos omitir daquilo que nós cremos, em quem nós cremos e como que a vida do cristão reconciliado com Deus e com os irmãos, nos valores do Evangelho, pode fazer a água mudar para vinho, desde que nós observemos, como lembra Maria nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Continuemos firmes e testemunhemos aquele que é a nossa vida, aquele em que nós encontramos a vida e a nossa luz, aquele que é o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E temos certeza que um outro mundo é possível quando se vive a fé cristã, quando se caminha com Cristo e quando o anuncia aos irmãos e irmãs. Que esse domingo nos encontre abertos
e acolhedores da palavra que nos liberta. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.